Salve galerinha, como é que vocês estão? Boa noite. Galera, vamos pegar a cena aí da Scania passando. Galera, eu vou dizendo também porque eu parei de postar vídeo. Conta que tá pouco movimento aqui, mas vamos ver o que, é que a gente pega de cena hoje. Tamo junto, misturado é nós. E se inscreve no canal e ativa o sininho, viu? E também eu acho que a cena dele só é ele hoje, porque os outros não me disseram nada se vão passar. Então, fica com Deus, tamo junto, misturado. E fica com o vídeo, um forte abraço, fui, viu? Cuida! DJ Serfinho.